Eu te convido a abrir a palavra do nosso Pai no livro de Mateus, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. Nós estamos em uma série de mensagens que se encerra hoje. O poder de servir. Servir é fazer parte do que Deus está fazendo. Existe o desejo no coração de Deus que a gente, de alguma forma, participe daquilo que Ele está fazendo. Irmãos, isso é poderoso demais. Porque nós temos um Deus tão poderoso, tão grande. Um Deus que poderia fazer todas as coisas sozinho. E mesmo assim, Ele resolveu chamar pessoas comuns, pessoas imperfeitas, pessoas igual a eu, você, que mesmo não tendo muita coisa para oferecer, quando entendemos o nosso papel no reino de Deus, quando entendemos o motivo no qual essa graça foi revelada a nós, o nosso coração se enche de amor, e agora nós somos movidos pelo desejo de continuar fazendo parte de algo que se iniciou há 2025 anos atrás. Então, nós vamos ler o início de todas as coisas, o início do ministério de Jesus, porque eu acredito que em algum momento desse mês de abril, alguma palavra entrou no seu coração, mas ao mesmo tempo, você já viveu tantas coisas em outro lugar, já passou por experiências, foi machucado, foi ferido, e você então se sente aprisionado, e vem o medo de se entregar, e vem o medo de se envolver. Por isso, eu declaro em nome de Jesus que nessa noite, os seus olhos serão abertos, e você vai começar a olhar não para aquilo que o homem faz, mas você vai olhar para um propósito, o propósito de Deus na sua vida. Então, você que abriu comigo, vamos ler juntos. Está escrito assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem eu me alegro. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mais uma vez, feche seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós já tivemos a oportunidade de te louvar. Já sentimos a tua presença, recebemos um refrigério com as orações, semeamos na sua casa, fomos envolvidos pela gratidão, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Agora vamos mergulhar em um tempo de palavra, que o Senhor venha fluir e falar aos nossos corações nessa noite, que nada seja capaz de impedir aquilo que o Senhor quer fazer na vida de pessoas, que propósitos sejam ressignificados, que feridas sejam curadas, que o reino de Deus se manifeste para nós e que a nossa mente seja absorvida pelo Senhor, para nós vivermos segundo aquilo que o Senhor já tem para nós. Eu declaro mentes cativas ao Senhor, coração como uma boa terra, preparada, adubada, para que a palavra floresça e os frutos gerados apontem em uma direção, e essa direção é Jesus Cristo.
Eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu falei, esse é o início do ministério de Jesus. Algo glorioso está acontecendo. Eu poderia dizer que algo incompreensível está acontecendo nesse momento. Toda história, todo o Antigo Testamento, todos os profetas, as palavras proféticas liberadas, tudo que aconteceu na história aponta para essa direção. O resgate da humanidade. Um Deus que não levou em consideração os nossos pecados. Um Deus que nos amou de uma forma tão violenta que resolveu entregar aquilo que Ele tinha de melhor. Eu imagino agora os anjos olhando assustados. Afinal, eles estavam acostumados com Jesus Cristo sentado no trono. Eles estavam acostumados com o Verbo de Deus governando todas as coisas. Eles olhavam e viam o esplendor do Deus Filho, mas de repente, Ele resolve abrir mão da sua glória. De repente, Jesus Cristo resolve deixar de lado aquilo que era dele por direito. Ele se torna semelhante ao homem e resolve vir à terra. Depois de 400 anos de silêncio, o povo com uma expectativa altíssima, esperando que de alguma forma Deus fizesse alguma coisa. Israel escravizado por Roma. A mente do povo totalmente escravizada pela religião. E nos caminhos de Deus que são inexplicáveis, nesse caminho que é insondável humanamente falando, uma revolução está acontecendo. E essa revolução começa no deserto. Um homem chamado João Batista, que para muitos é o louco. Um homem que se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto, que se vestia com peles de animais. Ele começa a pregar, mesmo sendo o filho de um sacerdote, mesmo sendo de uma linhagem sacerdotal, porque o seu pai, Zacarias, ele era um sacerdote. Ele trabalhava no templo. Quando Jesus escolheu vir à terra, ele tira João Batista naquele lugar e leva para o deserto. As pessoas se movimentando nessa direção e uma pregação começa a ser feita. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Eu já aprendo que o reino dos céus chega na nossa vida quando nós temos a capacidade de nos arrepender. E fica uma pergunta para nós: o que seria o arrependimento? O que seria esse ato tão poderoso que é capaz de mudar as nossas vidas? O que seria esse ato que ao mesmo tempo é tão simples, tão próximo? Arrepender-se é ter a capacidade de olhar para si. Arrepender-se é ter a capacidade de olhar para aquilo que nós nos tornamos. Muitas vezes, nós erramos porque acreditamos que o arrependimento, ele tem que vir na nossa vida simplesmente sobre coisas que nós fazemos. Mas o verdadeiro arrependimento, ele nasce quando eu tenho a capacidade de olhar aquilo que eu me tornei. E quando eu olho aquilo que eu me tornei, necessariamente eu entendo que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de alguém que interfira na minha vida, me dando uma direção. Quando eu preciso de alguém que me auxilie nas minhas escolhas. E o povo, então, em direção ao deserto. Os religiosos começam a ver aquele movimento e resolvem ir também investigar, porque esse era um dos papéis dos fariseus. Todas as vezes que alguém se levantava buscando para si o título de Messias, toda vez que alguém começava algum tipo de movimento, eles iriam investigar. E eles pegavam todos os registros proféticos, eles pegavam todas as palavras do Antigo Testamento e eles começavam a balizar aquilo que essa pessoa estava falando com aquilo que foi prometido.
Se você pegar Atos, no seu capítulo 5, Gamaliel, ele vai falar sobre dois homens, Teudas e Judas da Galileia, que se levantaram buscando para si o título de Messias. Porém, com palavras incoerentes, com intenções deturpadas, esse movimento logo foi abafado. Só que com Jesus é ao contrário. Quando esses homens pegavam aquilo que foi profetizado e eles pegavam aquilo que Jesus estava fazendo, eles ficavam assustados. Afinal, é tudo muito coerente. É tudo muito verdadeiro. E quando João Batista começa a pregar, eles vão até João Batista e questionam se ele era o Messias, se ele é aquele que haveria de vir. João Batista então diz que não, que ele é apenas o mensageiro, ele é alguém que veio com uma missão: abrir o caminho para que o Rei dos Reis viesse e iniciasse a transformação da humanidade. João diz: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de tocar nas sandálias dos seus pés. Logo, nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. Jesus vai até o Jordão, João batizando, e de repente Jesus se apresenta para João e diz: eu quero que você me batize. João questiona: como eu vou te batizar? Como eu posso fazer esse ato? Afinal, você que tinha que me batizar. Jesus explica que naquele tempo convinha que fosse feito da forma que ele queria. E Jesus é batizado, irmãos. Algo glorioso acontece. A palavra vai dizer que os céus se abrem e uma voz ecoa da eternidade: esse é o meu filho amado, é nele que eu me alegro. Só que, assim como nas nossas vidas, muitas vezes ao viver algo sobrenatural, logo vem um tempo de dificuldade, logo vem um tempo de provação. E existe a falsa ideia que viver o reino de Deus é algo simples, é algo fácil, que ter uma vida em Deus é ter a garantia que todas as coisas elas vão dar certo, que nós não viveremos dificuldades, que nós não viveremos lutas. Conversamos com muitas pessoas que têm a coragem de verbalizar: pastor, quando eu me entreguei a Jesus, a minha vida até piorou. Mas na verdade, o deserto, os momentos de dificuldades, eles têm a capacidade de revelar para nós quem é nosso Deus. Os tempos difíceis, quando nós somos pressionados, nos torna totalmente dependentes. O deserto é o lugar perfeito para Deus se manifestar para nós de uma forma que nós nunca experimentamos. Por quê? Porque lá nós ficamos muito mais sensíveis. Lá nós nos tornamos muito mais dependentes. Lá nós entregamos o governo da nossa vida 100% a Deus. Afinal, na maioria das vezes, nós só nos entregamos dessa forma quando nós não temos mais o que fazer. Quando não temos mais para onde ir. Quando todas as possibilidades se esgotaram. Mas fica uma pergunta. Isso é para nós. Jesus precisava passar por isso? Será que Deus estava duvidando de Jesus? Será que Jesus precisava provar alguma coisa para Deus? E eu respondo para você com toda certeza: é claro que não. Só que o amor de Deus é tão esplêndido que nós podemos nesse tempo repetir aquilo que Paulo fala na carta aos Hebreus no capítulo 4. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa olhar para nós e ter empatia com o que nós estamos vivendo.
Porque o nosso sacerdote perfeito, em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi experimentado, mas ele não cometeu pecado algum. O que é que Paulo está tentando nos mostrar? Nós temos um Deus que sabe o que é sofrimento porque ele sofreu. Nós temos um Cristo que sabe o que é passar por traições porque ele foi traído. Nós temos um Pai que sabe o que é viver os desertos da vida porque ele foi levado para o deserto. Jesus ele veio para criar para nós um novo caminho. Ele é o padrão perfeito de Deus. Ele é o espelho que reflete a glória do Deus Pai. E o desejo dele é que a gente entenda que quando nós olhamos para quem ele é, à luz da palavra, ele deixa um caminho pré-estabelecido. E esse caminho nos leva para a direção de Deus. Por isso ele foi tentado, por isso ele foi experimentado, por isso ele foi levado ao extremo. Para que nós entendêssemos que quando isso acontecer nas nossas vidas, porque vai acontecer, existe um lugar onde nós podemos descansar. Porque se os caminhos do Senhor são no meio das tempestades e das tormentas da vida, Naum também vai dizer que o Senhor é bom e Ele é esconderijo para aqueles que nele esperam. Ei, se você tem esperado no Senhor, se você tem guardado os mandamentos, obedecido às leis, se você tem verdadeiramente esperado em Deus, por mais que a sua vida esteja um caos, por mais que você não veja a solução, e muitas vezes parece que não vai ter fim, ei, você está guardado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que na maioria das vezes, quando nós estamos no deserto, a nossa luta é agoniante para sair desse lugar. Nós queremos de todas as formas nos livrar daquilo que nós estamos vivendo. Eu não sei você, mas eu gosto muito de programas de sobrevivência. Aqueles homens que vão para desafios extremos. Eu não vou falar largados e pelados porque fica feio, né? Eu vou falar Ben Green, né, que fica mais tranquilo. Mas quando a gente observa esses homens que são habilidosos, que são experimentados em viver coisas extremas, é nítido que quando eles estão no lugar de muita dificuldade, de muita escassez, eles chegam naquele lugar e a primeira coisa que eles se preocupam é: onde eu estou? É fazer um reconhecimento do lugar. E depois, eles vão se preocupar com criar mecanismos para ficarem seguros, e a partir daí eles vão procurar fonte de água e fonte de alimento. Eles não chegam naquele lugar e querem simplesmente ir embora correndo. Eles entendem onde eles estão. E na maioria das vezes Deus não nos tira nos desertos que nós estamos vivendo porque nós queremos sair de lá de qualquer jeito. Mas irmãos, se nós sairmos sem entender como nós fomos parar lá, naturalmente nós vamos voltar. Agora, quando eu saio com consciência do que me levou para esse lugar, ei, nunca mais eu volto. Porque agora eu tornei o meu conhecimento em experiência. E essa experiência não vai deixar eu cometer os mesmos erros. Por isso, eu sei que você pode ter sido machucado por ter servido em outra igreja. Eu sei que você pode ter se machucado por ter servido aqui. Mas se você criou experiência, se você entendeu o que te levou para esse lugar que você está, naturalmente você vai conseguir ressignificar. E novamente você vai ser inserido no propósito. Porque existe um propósito de Deus para a sua vida. Você acha que Deus quer apenas que você entre e saia desse lugar todas as semanas, ouvindo uma palavra, sendo cheio, alimentado?
volte na outra semana para se alimentar novamente. Eu tenho 2 filhos, uma de 14 e umzinho de 3 anos. Cara, e João se amarra em banana. Eu como banana para ele direto. Só que nós viemos de uma Páscoa, né, gente? Pelo amor de Deus, que tanto chocolate é esse? E aí, a gente tem que dosar o que ele vai comer. E quando a gente começa a dosar, como a gente deixa aquele alimento ali parado, como é uma semana de muito feriado, que você sai muito de casa, o que acontece com as frutas da fruteira? E o que a gente tem que fazer? Quantos alimentos altamente nutritivos nós já recebemos de Deus e estragou em nós, porque nós não servimos a ninguém. Quantas palavras poderosas nós poderíamos usar para alimentar pessoas, mas ficou retido, ficou guardado. E na outra semana a gente vem e se alimenta de novo, e nós vamos para casa, e é como se mais uma vez o nosso estoque estivesse cheio, mesmo sabendo que nós temos diversas pessoas com fome ao nosso redor. Pessoas que precisam ouvir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Pessoas que precisam ouvir aquilo que Deus tem revelado a nós. Só que está guardado. Está nas despensas da nossa alma, apodrecendo. E nós estamos lançando fora, sem perceber que poderia ser uma fonte muito nutritiva para pessoas que nós conhecemos. Então, é necessário que a gente entenda o que nos levou ao lugar que nós estamos vivendo hoje. Porque pode ter sido as nossas escolhas, ou pode ter sido o próprio Espírito Santo de Deus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E quando Jesus está lá, orando, jejuando, se passam 40 dias, existe um consenso teológico que Jesus ele não foi tentado somente a partir do 40º dia. Não se passaram 40 dias para começar a tentação. Jesus foi tentado também durante os 40 dias. Só que a mesma tentação que ele viveu é a que nós vivemos. São sugestões de Satanás. É quando ele coloca algumas coisas que parecem muito bobas dentro do nosso coração. É quando nós olhamos algo que não é nosso e cobiçamos e deixamos aquilo dentro de nós, como se isso não teria efeito algum. Jesus, ele foi tentado e ele resistiu, assim como nós devemos resistir às tentações de Satanás contra a nossa vida. Porque, irmãos, Satanás tem 3 funções: matar, roubar e destruir. Tudo que ele faz vai nessa direção. Todas as pessoas que nós conversamos, 100% delas, que de alguma forma tiveram momentos onde serviram ao diabo, quando chegou em determinado momento, eles viram tudo ruir diante deles. Eles perderam tudo aquilo que foi entregue. Porque ele é assim. Ele mata, ele rouba, ele destrói. E Jesus, depois de 40 dias, agora recebe a visita do diabo. E o diabo fala algo que é muito interessante. Essa grande tentação é no deserto. Jesus vira para o diabo vira para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, calma aí, nós lemos que o próprio Deus falou, esse é o meu. Olha que coisa interessante. Se você é, perceba que ele tenta descaracterizar aquilo que o próprio Deus falou a respeito de Jesus.
Ele vai na identidade de Jesus e coloca uma dúvida. Perceba se não foi a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Será que se vocês comerem essa fruta, será que vocês morrerão? Será que vocês não serão iguais a Deus? Foi isso mesmo que Deus falou? E quantas vezes Ele vem nas nossas vidas e Ele coloca essa dúvida. Será que realmente Deus que criou essa família? Será que foi realmente Deus que me deu esse casamento? Será que realmente foi Deus que me chamou, que me vocacionou? Será que realmente eu sou filho de Deus? Satanás tenta ir direto na identidade de Jesus. A mesma coisa que ele faz com a gente todos os dias. Ele tenta ir na nossa identidade. Será que realmente Deus é meu Pai? E quando eu tenho dúvida da minha identidade, quando eu tenho dúvida de quem eu sou, irmãos, a minha vida ela caminha para um precipício. Qual é o grande problema dessa geração que nós vivemos? Você percebe que a primeira coisa que as ideologias fizeram foi atacar as bases que nos sustentavam, foi atacar as certezas que nós tínhamos. Já não é mais homem e mulher. Se você quiser, você pode ser o que você quiser. A família é um lugar de problema. Igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Olha o que acontece, e verdadeiramente é, porque é feita de seres humanos que erram. É feito de pessoas que muitas vezes tentam acertar e erram. Mas isso é humano. Quem nunca errou? É isso que Satanás faz. E, irmãos, o que nós temos de mais poderoso é a nossa identidade. Eu comecei falando sobre o Deus que entregou seu Filho por amor a nós. E a cruz era um caminho inevitável. Jesus ia passar pela cruz. Mas, no caminho da cruz, Ele pega algo que é totalmente dele, exclusivo, e nos entrega a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Ele pega um Deus que é o seu Pai e Ele revela para nós a possibilidade dele se tornar o nosso Pai. Agora, quando nós formos orar, nós não precisamos de ritos, nós não precisamos usar palavras vãs, nós podemos fechar os nossos olhos e dizer: Pai Nosso. Só que Satanás vem contra a sua vida e diz: será que Deus é realmente o seu Pai? Será que Ele é realmente esse Deus que te ama? Porque olha o que você está passando, olha o que você está vivendo. Você precisa sair daqui dessa noite com muita convicção no seu coração sobre um Deus que é o seu Pai, sobre um Deus que chama pessoas improváveis, sobre um Deus que chama pessoas que ninguém queria, sobre um Deus que resolveu te escolher e te colocar num lugar onde Ele se autodeclara o seu Pai. Irmãos, contra isso, Satanás não pode lutar. Ele não pode dizer que você não é filho, mas ele pode colocar uma dúvida no seu coração e você achar que não é. E é isso que ele tem feito no nosso tempo, nos confundindo, tentando de todas as formas nos reprogramar. Mas quem já foi alvo da graça, quem tem convicção sobre Jesus e sobre esse Deus Pai, não esmorece, não se permite duvidar. É alguém que se mantém firme porque entende que toda
investida de Satanás, todo deserto que ele tenta nos colocar, por mais que no primeiro momento pareça que é intransponível, sempre tem um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Quando Satanás percebe que Jesus está fragilizado e com muita fome, muita sede, ele dá uma sugestão. E ele diz: transforme essas pedras em pães. Cara, perceba qual era a necessidade de Jesus naquele momento. Era se alimentar. Perceba que Satanás, ele sempre age da mesma forma. Ele pega aquilo que é uma necessidade para nós e tenta nos entregar de uma forma muito mais fácil. Ele pega aquilo que nós queremos e cria um caminho para que a gente se autodestrua na trajetória. Jesus, se ele transforma realmente a pedra em pão, Jesus já está pecando. Jesus já está cometendo um pecado. Porque fazer algo que Satanás manda é o quê? Então perceba que uma coisa boba que Jesus poderia fazer muito facilmente iria causar um pecado. Irmãos, são as pedrinhas do nosso caminho. São os pequenos pecados que nós nem percebemos que nós cometemos. Mas Jesus usa a própria palavra e responde a Satanás aquilo que está lá em Deuteronômio, no seu capítulo 8. Nem só de pão viverá Moisés, o povo já próximo a entrar na terra prometida. Esse povo que vai entrar na terra prometida, eles não foram cativos no Egito, menos Josué e Calebe. Toda aquela geração morreu. Moisés, então, em Deuteronômio, resolve juntar o povo e dar algumas orientações, e dar realmente sugestões sobre aquilo que Deus esperava do povo. E Moisés vira e diz: olha, o próprio Deus que criou a ferida em Israel, foi o próprio Deus que permitiu que o povo passasse fome. Mas quando o povo se voltou para ele desceu com o maná. Quando o povo se humilhou, quando o povo achou que já não tinha mais solução, queriam morrer de fome, quando eles estavam com saudade dos pepinos e das cebolas do Egito, Deus derramou aquilo que eles não esperavam. E o alimento dos céus desceu para mostrar que nem só de pão viverá o homem. O que ele está tentando nos mostrar, irmãos, nós não precisamos de outra certeza a não ser a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de nada daquilo que nós acreditamos, se nós tivermos verdadeiramente um entendimento sobre esse Deus que é Pai. Porque por mais que a gente lute, por mais que a gente busque, quantas vezes essa busca é vã, mas quando nós confiamos nele, quando nós acreditamos na palavra que vem da boca de Deus, a nossa vida é totalmente preenchida. Tudo que nós precisamos, irmãos, é viver no centro da vontade desse Deus. Satanás então dobra a aposta. Se a primeira tentação foi sobre uma necessidade básica, a segunda tentação é também Satanás oferecendo algo. A palavra vai dizer que Satanás pega Jesus e leva até o pináculo do templo. O templo, para o judeu, era um lugar sagrado. Representava a presença de Deus no meio do povo. O templo era um lugar onde as pessoas iam adorar e buscar a Deus. É lá que eles se lamentavam. Lá no templo que eles pediam para que o Messias viesse. Então, o que Satanás fala? Olha, vai lá no pináculo do templo e se lança. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar você cair. Ele vai mandar os anjos te segurarem. Ele vai intervir.
Só que, se Jesus age movido por essa palavra, os judeus iam verdadeiramente reconhecer que ele é o Messias. As pessoas iriam olhar e iam ver verdadeiramente, esse é o Messias, porque o próprio Deus mandou anjos para o segurar. Mandou ele no lugar que verdadeiramente nós esperávamos. Ele ia sentar no lugar que ainda não era o tempo apropriado para Deus levá-lo para aquele lugar. Ele ia agir novamente por uma palavra de Satanás, por uma sugestão. O que Satanás está tentando? E Satanás está usando a Bíblia de novo. Porque lá no Salmos 91, quando o salmista diz que aos anjos Deus dará ordem ao respeito de quem o busca. Então, mais uma vez, Jesus responde. E agora Satanás vai para uma outra tentativa. O que eu preciso que você perceba nessa noite, irmão, o que nós precisamos perceber, que Satanás ele sempre tenta criar um caminho para que de alguma forma a gente duvide daquilo que Deus quer, a gente se precipite e não espere. Ele tenta de alguma forma fazer com que a gente sucumba no caminho. E ele vira para Jesus e leva Jesus agora no lugar mais alto. A primeira tentação foi sobre uma necessidade básica. A segunda foi o reconhecimento. Todos saberiam que ele é o Messias. A terceira, Satanás oferece poder a Jesus. Ele leva no lugar muito alto, no alto monte. E ele diz: se você se ajoelhar, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo. Você vai reinar sobre todas as coisas. O problema do primeiro Adão é que ele sucumbiu com a ideia de ser igual a Deus. Jesus, ele faz um caminho totalmente oposto. Ele é igual a Deus. E ele resolve não ter por usurpação, não ter a vaidade de ser igual a Deus. Ele resolve se esvaziar. E ele expulsa Satanás daquele lugar. E a palavra vai dizer que agora um anjo serve a comida para o nosso Senhor. O que nós precisamos entender? Deus já tem pronto tudo aquilo que nós precisamos. Deus não é pego de surpresa. Deus, ele não faz um caminho para nós, ele não libera uma promessa sem a certeza que nós podemos alcançar esse lugar. Deus, ele não faz nada que não seja com a intenção que a gente viva tudo aquilo que ele tem para nós. E muitas vezes nós estamos sucumbindo porque nós queremos pegar atalhos, nós queremos pegar caminhos, quando tudo que nós precisamos é permanecer fiéis, permanecer buscando, permanecer convictos. Nós nunca estaremos livres das tentações. Nós nunca seremos, humanamente falando, nós nunca viveremos uma vida onde tudo vai bem e Satanás não tente de alguma forma nos tirar do caminho que foi proposto por Deus para as nossas vidas, do propósito que ele já tem. E você pode me perguntar e se perguntar: qual é o meu propósito, Galtinho? O que eu tenho que fazer? Nós lemos a maioria dos pedidos de orações. Todas as vezes que nós vamos orar aqui, a gente passa o olho na grande maioria. Irmãos, 70% a 80% dos pedidos de orações é para que eu tenha uma melhor relação com Deus. É para que eu possa viver o meu propósito. É que eu possa novamente viver o primeiro amor. É que eu possa entender o porquê eu fui chamado. Muitos de nós temos dúvidas
daquilo que Deus quer para nós, quando na verdade está muito simples. Deus quer que a gente ame Ele acima de todas as coisas. Ele quer que a gente ame o próximo como nós nos amamos. E nós temos falado durante todo o mês de abril, a melhor forma de eu amar o meu próximo é servindo Ele. Para nós estarmos aqui sentados confortavelmente, tem pessoas cuidando do nosso carro lá no estacionamento. Para que nós possamos estar aqui tendo acesso à palavra, tem irmãos que estão com os nossos filhos. Tem pessoas que estão varrendo a igreja lá embaixo. Tem pessoas que estão te amando mesmo sem te conhecer, te colocando no lugar onde tudo que eles fazem aponta para uma direção, para que você tenha a revelação sobre quem é Jesus Cristo, para que você encontre algo, um sentido para a sua vida. E esse sentido é Jesus Cristo. São pessoas comuns que estão aí com esses crachás, voluntários, servos, amando e servindo a Deus. Não há nada mais poderoso do que fazer algo pelo próximo. Eu gosto de acreditar que existem dois grandes propósitos. O primeiro propósito é universal. Eu lembro que certa feita eu conversei com um jovem e ele virou para mim e falou: olha, o meu propósito é esse. Eu pego pessoas e faço isso. Eu falei: cara, esse não é o seu propósito. O que nós fazemos não é o propósito. O nosso propósito é adorar a Deus, é nos relacionarmos com Ele. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe para onde ir, se você está à procura de um propósito, de um sentido para a sua vida, eu já quero te dizer, você foi criado para se relacionar com Ele. Você foi colocado no lugar de filho para que você se relacione com seu pai. Esse é o propósito universal. O secundário é aquilo que nós fazemos. É a habilidade que Deus colocou nas nossas mãos. É uma aptidão natural. Só que o que eu faço tem que ser reflexo da relação que eu tenho com Deus. O grande problema é quando eu acho que o meu propósito é só o que eu faço. Deus não está preocupado com o que nós fazemos. Deus está preocupado com quem nós somos, com o que nós estamos nos tornando no caminho. Por isso, você não pode aceitar aquilo que as pessoas fizeram com você. Por isso, você não pode aceitar hoje simplesmente frequentar uma igreja, ir e vir, quando algo muito poderoso está disponível para você, que é se relacionar com esse Deus, que é seu imitador, assim como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu estou imitando Jesus. E é nesse caminho que Ele vai te ferramentando, é nesse caminho que Ele vai te dando habilidades, coisas que você nem sabe. Ei, vocês ouviram aquela música Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Tem olhos como chama de fogo, tem olhos como chama de... Quem é esse que dá limite ao mar? Vocês sabem quem é o autor dessa música? O cara que escreveu essa música nunca cantou uma canção. Esse cara que escreveu essa música nunca teve a capacidade de dedilhar nenhum instrumento. Olha que ele já fez várias aulas. Só que um dia esse cara estava com o filho ninando e de repente essa música veio porque ele resolveu falar algumas coisas para Deus. E quando ele percebeu, já tinha ritmo, já tinha dinâmica. Deus me deu essa música. Eu nem escrevi. Um dia essa música veio e ficou na minha mente. E ela ficou mais ou menos 2 ou 3 anos guardada na minha mente, sem eu escrever em lugar, para mostrar que não é sobre nós, não é sobre habilidades que nós temos, não é sobre o que nós podemos fazer, é Deus se revelando através da sua criação. Os segredos do Senhor estão disponíveis para aqueles que o amam. E é isso que Ele quer fazer com a sua vida nessa noite. E eu queria carinhosamente te convidar a ficar de pé. Jesus, depois de 40 dias, foi alimentado e começou o seu ministério.
Quem sabe o deserto que você está vivendo hoje é o início de algo poderoso que Ele vai fazer na sua vida. Moisés estava cuidando da ovelha do seu sogro, quando de repente uma sarça queimava e não se consumia. O próprio Deus aparece para ele e manda ele ir até o Egito, porque Deus tinha ouvido a oração do povo. Por que Deus tirou Moisés do palácio? Porque Moisés foi criado por Faraó. Mas quando ele se inconformou com aquilo que estava acontecendo com um hebreu e matou um soldado egípcio, quando ele se indignou com aquilo que estava acontecendo, sem perceber, ele já estava com um sentimento que estava no coração de Deus. Mas quando Deus quis usar Moisés, primeiro mandou ele pro deserto. 40 anos. Davi é ungido rei. O reinado de Saul, o trono foi destituído. O óleo escorre sobre Davi. Ele enfrenta Golias, ele mata Golias. Depois ele vai pro deserto. 13 anos fugindo. José teve um sonho, o sol, a lua e as estrelas iriam se prostrar diante dele. Ele compartilha o sonho com seus pais, com seus irmãos. Depois ele é levado pro deserto. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os homens de Deus passaram pelo deserto. Por isso nós não podemos esmorecer, por isso nós não podemos desanimar, por isso nós não podemos sucumbir. Porque o próprio Filho de Deus, para iniciar o seu ministério, foi levado pro deserto. E nós queremos um caminho mais fácil. Ei, esse deserto vai ter fim. Mas antes, você vai ter uma revelação profunda sobre quem é Deus nesse lugar. É porque nesse lugar você está vulnerável. Nesse lugar você não tem muito o que fazer. Nós fizemos a travessia que o povo fez do Egito para Israel. Nós não entramos em Israel por causa da guerra, mas nós fomos para a Jordânia. E o trajeto, nós ficamos a 50 quilômetros de Israel. Irmãos, nós olhávamos para todos os lados e não tinha nada. Era só pedra e areia. Horas e horas, horas e horas, horas e horas, sem nenhum sinal de vida. Quimicamente, fisicamente, biologicamente, o deserto é um lugar totalmente estéril. Nada pode florescer nesse lugar, mas ao cheiro das águas, tudo que nós precisamos é permanecer no Senhor. Tudo que nós precisamos é continuar acreditando nas promessas. Tudo que nós precisamos é nos tornar dependente, porque em um determinado momento Deus vai enviar alguém, Deus vai fazer alguma coisa. E agora, aquilo que era dor, aquilo que era vergonha, aquilo que era humilhação, se tornou um grande testemunho que aponta para um Deus que é soberano e que nos livra de todas as coisas. Eu não sei como você entra aqui nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo. Qual deserto está te assolando? Qual é a impossibilidade que tenta de todas as formas te aprisionar? Eu não sei o que Satanás, o que o diabo está falando no seu ouvido enquanto você está nesse lugar. Mas uma coisa eu tenho como certo: esse deserto vai chegar ao fim. Deus vai intervir e você vai sair de lá totalmente diferente, muito mais convicto, com muita mais fé, com muito mais certeza, com muita autoridade em Deus. Porque Jesus Cristo criou um caminho
Então sempre há um caminho. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu queria agora, você que está vivendo realmente um tempo de luta, de impossibilidade, eu queria que você colocasse a mão na direção do seu coração. Você que sabe que precisa que Deus te fortaleça. Você que já não consegue mais sozinho. Você que sabe que já não tem mais para onde ir. Eu quero que você faça uma oração ao seu Pai. E a primeira coisa que você vai fazer é pedir para Deus restaurar sua identidade. Se você já não se olha mais como filho de Deus, se você já não tem mais certeza de nada, se você está com medo, se você está assustado, eu tenho algo a te dizer nessa noite. Esse deserto vai chegar ao fim. A luz vai brilhar. O Espírito Santo vai te envolver. Ele vai te fortalecer. Ele vai apontar uma direção. E em nome de Jesus, você vai contar um lindo testemunho. Porque o deserto, ele é o lugar perfeito para nós termos experiências com Deus. É nesse lugar que Deus se revela para nós. E em nome de Jesus nós vamos declarar. Feche seus olhos e erga suas mãos. Pai, às vezes nós não sabemos realmente o que fazer. Nós gostaríamos que fosse tudo mais fácil. Gostaríamos de ter o controle. Mas todas as vezes que nós temos o controle, nós vamos para um lugar onde vivemos coisas que nós não gostaríamos de viver. Pai, como o deserto é doloroso, como é difícil, Pai. E muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Nós buscamos de todas as formas sair desse lugar. E parece que quanto mais nós tentamos, mais nós vamos afundando. É como estar em uma grande areia movediça. Qualquer movimento parece que nós estamos afundando mais. Mas nessa noite, nós queremos olhar para o alto. Nessa noite, nós sabemos que o nosso socorro não vem de mãos humanas. Pai, quando os dias forem maus, quando nós não tivermos mais o que fazer, nós colocaremos os nossos olhos no Senhor. Nós iremos continuar confiando. Nós iremos continuar crendo. Nós seremos inabaláveis, porque estaremos firmados na rocha eterna. Por mais que nós estejamos pressionados, nós não seremos desanimados. Nós podemos até estar, Pai, cansados. O nosso homem exterior tenta de todas as formas nos fazer desistir, nos fazer parar. Mas enquanto o nosso homem exterior sucumbe, o nosso homem interior vai sendo renovado. Renova pessoas nessa noite, Pai. Derrama um bálsamo sobre homens e mulheres que estão cansados de lutar, estão cansados de tentar, buscam de todas as formas, mas não alcançam. Pedem, mas não recebem. Pai, muitas vezes parece que nós estamos sozinhos. Muitas vezes parece que nós estamos abandonados. Pai, mas quando a dúvida vier, quando a incredulidade vier, nós iremos dizer não. Nós não duvidaremos, porque fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que entregou nas minhas mãos. Por isso, Pai, nós iremos continuar, mesmo que a gente não consiga ver. Nós continuaremos crendo, mesmo que a gente não consiga tocar, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. E eu quero te pedir nessa noite, e eu quero declarar que o Senhor vai segurar na mão de homens e mulheres. O Senhor vai renovar a força do cansado, vai renovar o vigor do abatido. Aquele que está triste vai receber a alegria que não é passageira. Aquele, Pai, que acha que está morto, nós queremos declarar que chegará o tempo, e o tempo é esse, onde os mortos ouvirão a sua voz e novamente voltarão à vida.
Pode tudo dizer que não, pode tudo dizer que não dá mais, mas continuaremos crendo, continuaremos acreditando, porque nós sabemos que esse deserto vai chegar ao fim. Um lindo testemunho vai ser gerado, algo sobrenatural vai acontecer. Por isso, nessa noite, Pai, mova as águas nesse lugar. Pai, vá de encontro a corações aflitos. Pai, cura aqueles que estão enfermos. Deus, restaura as alianças, restaura os casamentos, Pai. Converta o coração dos pais aos filhos, converta o coração dos filhos aos pais. Nós declaramos em nome de Jesus a boa vontade de Deus sendo soberana na nossa vida. Nós declaramos em nome de Jesus que nós viveremos a sua vontade, nós viveremos as suas promessas, mesmo que tudo diga que não, mesmo que tudo nos empurre para uma direção contrária, nós continuaremos crendo, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta daqueles que nele creem. O Senhor está olhando para aqueles que estão esperando. O Senhor está olhando para os injustiçados. O Senhor está olhando para aqueles que estão à margem. O Senhor está olhando para aqueles que estão sofrendo. Ei, em nome de Jesus, Ele está olhando para você. E isso é o suficiente para nós vivermos o sobrenatural de Deus. E eu quero declarar o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa. Eu quero declarar que o mês que se inicia essa semana vai ser marcado pelo sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero declarar que esse deserto vai chegar ao fim, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a porta vai ser aberta. Eu quero declarar que o caminho vai ser construído. Eu quero declarar que os olhos do Senhor estarão sobre você e a sua casa, hoje e para sempre. E em nome de Jesus, que você receba dele tudo que ele já preparou para você. Vai na paz, que Deus te abençoe e tenha o melhor mês da sua vida em maio de 2025, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se é para ele, aplauda mais forte.